De um tema tão relevante, de questões tão cruciais, principalmente para um estado como o Ceará, no Nordeste, com o potencial de energia limpa que a gente tem e com tudo que está apontando aí à frente da gente, o que a gente precisa se preparar para uma transição branda, né, da matriz energética. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu acho importante a gente ter claro são 3 lugares para a gente entender, quando a gente fala de filantropia, desses recursos subsidiados, recursos que você está falando de isenção ou de incentivo fiscal. Né? A filantropia, eu gosto muito de separar em 3 lugares. O que é obrigação legal, aquilo que a empresa tem que fazer pela natureza da sua atividade, o que é responsabilidade social, está ligada ao seu negócio, está ligada ao seu entorno. E o que é a filantropia? Aquele terceiro lugar, mais longe, algo mais genuíno, algo que você está devolvendo para a sociedade. Então, é disso que a gente está falando aqui, de um recurso sem subsídios fiscais, de um recurso que tem uma função muito importante quando a gente vai falar de mudanças climáticas. Eu sou de um tempo que a gente falava de biodiversidade. Isso a gente está falando lá dos idos de 2007, 2008, quando se falava de criar áreas protegidas, unidades de conservação no Brasil, para frear desmatamento. Né? A gente fez isso nos países da bacia amazônica, e aí a gente passa por uma transição que criar áreas protegidas, unidades de conservação, não resolve mais, porque os drivers do desmatamento, hoje muito mais fortes e potentes, precisam de... Então, aí começa a se trabalhar numa questão de mudanças climáticas. O que a gente sabe sobre mudanças climáticas? Isso 2008, 2009. Muito pouco, para fazer essa transição. Nesse momento eu morava na Califórnia, trabalhava para a Fundação Moore, a filantropia familiar do Gordon e da Betty Moore, donos da Intel, e era esse o dilema interno. Temos que financiávamos na época os países da bacia amazônica, o Brasil mais representativo, nessa transição. Não é mais sobre criar áreas protegidas, é sobre trabalhar com mudanças climáticas, com essa agenda fluida, plural, difusa, de vários temas. E que temas são esses? Né? Então, para a gente chegar no lugar do financiamento mais criativo, a gente tinha que entender o nosso problema. A primeira coisa que fizemos foi temos que ir atrás de criar uma fundação que tenha inteligência sobre esse tema. Então, nesse momento, um conjunto de fundações americanas, principalmente, se junta para criar essa inteligência na Fundação Climate Works. Então, era uma fundação que não vinha de recursos familiares, mas ela iria ser uma especialista do tema mudanças climáticas. No mundo também, cria-se 2 fundações europeias, 2 fundações americanas, uma aliança para trabalhar na América Latina, no Brasil, o tema de mudanças climáticas, mas olhando para a agenda azul, verde, uso da terra, parte de política climática, que se chamava CLUA, hospedada na Fundação Ford, isso lá nos Estados Unidos. Esse grupo de 2 fundações, um consórcio, veio trabalhar com mudanças climáticas. Um tempo depois, um outro grupo disse, precisamos trabalhar com mudanças climáticas, mas na agenda marrom, cinza, dependendo da língua que se fala, é uma cor ou outra. Mas a gente está falando de quê? Nesses temas das agendas urbanas. Resíduos sólidos urbanos, mobilidade urbana, eficiência energética e a parte também do guarda-chuva de mudanças climáticas. Esses eram, digamos, os temas. Uso da terra, a política ligada à agenda azul, na CLUA, e essa outra aliança mais de fundações europeias e americanas trabalhando com a agenda de mudanças climáticas mais numa pegada urbana. Essa se chamava LARCI, Latin American Climate Initiative, o que depois se converteu para uma organização chamada ICS, Instituto Clima e Sociedade. Então, esse era o momento que a gente vivia de organizar o financiamento externo, olhando para o Brasil, para trabalhar as agendas de mudanças climáticas. Então, esse é um momento importante na história. Então, voltando agora para a pergunta em si, o que é que a gente está falando quando a gente fala de que instrumentos de financiamento são esses, né, e qual o papel da filantropia, e quando a gente vai falar de inovação?
Então, a primeira coisa é entender o seguinte: o capital filantrópico na agenda de mudanças climáticas, ele é muito, muito relevante, porque ele é paciente, muitas vezes ele é disposto a correr um risco com estratégia de mitigação desses riscos. Ele é um capital que destrava recursos mais estruturantes, públicos e privados. Ele também, isso a gente vê muito claramente dentro e fora do Brasil, evoluir nos últimos 15, 20 anos, que é o que a gente foi estudar, o que a gente convencionou aí de chamar a Venture Philanthropy, né? Ou a filantropia colaborativa estratégica, traduzida livremente para o português. Essa filantropia, ela vem para ser a base para esse dinheiro que vai se misturar com o público, né, dos blended finance. Então, como é que esse dinheiro filantrópico brasileiro e internacional chega para destravar, para alavancar, para mostrar viabilidade, para ganhar confiança no mercado, para que isso se estruture nessa esteira de, a venture philanthropy, a filantropia estratégica, os negócios de impacto e os negócios convencionais, quando eles passam do Vale da Morte para ser os negócios estruturados. Então, isso eu queria falar um pouco desse momento e depois a gente volta para conversar mais.